Oi, Suelen. Oi, William. Esperando mais algumas pessoas entrarem aqui. Vou aproveitando para convidando alguns aqui. Analice, Edson, sejam bem-vindos. Todos que estão entrando. Gente, eu vou começar a live, mesmo que as pessoas estejam entrando e percam alguma coisa, porque depois eu vou deixar ela gravada aqui e também vou disponibilizar nos outros, no TikTok e no Kawaii, dividido em partes, né? Porque talvez pode ser que passe do tempo, então eu divido em partes, e aí vocês podem acessar por lá, ok? Então vamos lá. Renato Freitas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se alguém puder sinalizar se está ouvindo bem. Flávia Márcia, Graça e Paz, Raquel, Ana Pô Maurício, Flávia Márcia, Cico e Bruna, a Paz, Raquel. Então vamos lá, gente. Eu não sou muito boa de live, não estou aprendendo aí se a gente aguarda todo mundo, se a gente vai começando, mas eu vou começar aqui, Portela, para a Paz, Cico e Bruna de São Paulo, maravilha, Paz. Não sei se você sabe, mas eu nasci em São Paulo, aí na capital. Saí com 2 anos, mas eu nasci em São Paulo. Então, gente, eu tentei fazer essa live ali no TikTok, mas como eu nunca tinha feito uma live no TikTok, eu nem sabia como funcionava. Acho que eu tinha um tempo específico, não tem tanto seguidor, não sei. Enfim, e no Kawaii tá dizendo que eu já posso fazer, mas eu também não soube fazer. Então, eu vou fazer por aqui, vou por lá, até eu aprender a mexer com isso. Meu marido está aqui para me ajudar. O que eu queria falar com vocês? Para quem me segue nas minhas redes sociais, sabe, né, que eu sou cunhada do Guilherme de Pádua e irmã da Juliana Lacerda. Mas não é sobre eles especificamente que eu queria falar. Eu queria contar para vocês uma história para que as pessoas possam compreender sobre o perdão de Deus. Isso é o meu testemunho, maravilha. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando eu vou pregar nas igrejas, eu falo sobre cura, sobre traumas, e é a parte da minha infância. E hoje, especificamente, eu quero falar de uma parte que eu quase não toco nos meus testemunhos. Eu falo muito pouco, porque é mais para os jovens, não atinge todo o público. Então, geralmente, quando eu sou chamada para pregar, eu sou chamada para pregar para falar sobre cura, sobre traumas, sobre mudança de atitudes, sobre depressão, sobre transtornos mentais, sobre mudança de vida, né? Alguma coisa nesse sentido de uma conversão genuína. Quando eu prego no encontro, eu falo sobre o encontro com Deus. Então, para quem já viu esses meus vídeos, já viu meus testemunhos, ou já leu o meu livro, sabe como é que foi a minha infância. Eu tive uma infância muito traumática, desde o ventre da minha mãe. A minha mãe tinha feito alguns abortos antes de eu nascer, eu era para ser mais um aborto. Então, na minha infância, eu sofri traumas emocionais e físicos, abusos emocionais e físicos, mudanças, sofri com rejeição, sofri com xingamentos, com palavras abusivas, com relacionamentos abusivos. É muito complicado a minha infância, muito, muito complicado. E assim, quando eu vou pregar, dura quase 1 hora só falando da minha infância. Então, se você não conhece o meu histórico de vida de infância, eu peço que você procure conhecer através do meu livro. Vai ser muito importante para você compreender o que eu vou falar, que você compreenda a minha infância, que muitos não sabem. E Edu, saudade. Eu vou falar de coisas aqui que você conviveu comigo na minha infância, o Dudu, e talvez você não saiba, não sei se você chegou a ler meu livro, sua mãe leu,
Mas então eu estou falando aqui da minha infância, que foi bem complicada, né? Muitas vezes as pessoas que conviviam com a gente tinham uma outra perspectiva, né? E só eu sei a minha visão daquilo que eu vivi. E eu quero falar a respeito hoje de um outro momento da minha vida, que é a partir do momento que eu virei adolescente e eu me rebelei, tá? Que eu virei uma rebelde e que eu comecei a fazer as coisas erradas. Então, até mais ou menos os meus 13 anos, eu tentava ser a filha perfeita, a irmã perfeita, a amiga perfeita, a aluna perfeita na escola. Quando eu estava morando de favor na casa das pessoas, eu tentava ser não é inquilina, porque inquilino paga, né? Mas a visita que não vai embora também não era uma visita. Não sei, a pessoa que estava morando na casa daquela pessoa perfeita, para que não tivesse nenhum motivo para aquela pessoa mandasse a gente embora. Então, assim, eu tentava ser a pessoa perfeita, né? Desde a minha infância até esses meus 12 anos, eu tentava ser uma pessoa perfeita. E mesmo sendo criança, a todo custo eu estava. Eu preciso agradar, eu não posso desagradar, eu preciso ser perfeita, eu não posso, no momento algum, deixar as pessoas tristes, elas vão me mandar embora da casa delas, meu pai vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste, eu tenho que ser perfeita, tenho que ser perfeita, tenho que ser perfeita. Enfim, até hoje eu trato algumas questões aí que ficaram de traumas e vícios dessa infância, que foi muito anormal. E aí, se vocês querem saber sobre esse período da infância, eu peço muito que vocês comprem o meu livro Deus do Recomeço, tá bom? Tem a foto dele nas minhas redes sociais, tem os links de onde pode comprar, as livrarias, tem na Amazon, tem na americanas.com, tem no Mercado Livre, tem várias plataformas, tá? E para quem é de Belo Horizonte, tem aqui na Seara Livraria também. Então, aonde eu quero chegar, eu vou tentar ser, apesar de ser uma pessoa muito prolixa, detalhista, eu vou tentar falar resumido para que vocês tenham paciência de me aguentar até o final aí, tá bom, gente? Vamos lá. Quando eu estava com 10 anos de idade, eu entrei numa depressão profunda. E não se sabia sobre depressão infantil e tal, eu fui tratada e eu estava sofrendo muito. Com 12 anos de idade, quando eu já tenho um histórico de alcoolismo na minha vida e na minha família, eu me embriaguei uma última vez numa tentativa de fuga daquela depressão que eu sentia, daqueles pensamentos, daquela vida que eu vivia. Quando eu me embriaguei totalmente com os 12 anos de idade, eu vomitei, eu bebi pinga, eu bebi uísque, eu bebi todo tipo de bebida, e eu acordei no outro dia e a vida era a mesma. Só que eu ainda estava passando mal, enjoada, tinha vomitado o quarto todo e ainda tinha toda aquela ressaca moral e tudo. Eu falei, poxa, não tem mais nada que eu possa fazer para tentar ser feliz. Eu já tinha tentado suicídio, eu já tinha tentado ser perfeita, eu tinha tentado fugir pela bebida e nada dava certo para que eu conseguisse ter uma vida normal. Então, o que eu fiz? De 13 para 14 anos, eu falei assim, olha, agora o meu pai não me ama, minha mãe não me ama, pensamento meu, tá? Uma percepção minha. Meu pai, minha mãe e os meus irmãos não me amam, eu não tinha família sanguínea em Brasília, eu não tenho muitos amigos, a única amiga que eu tenho, ela não sabe o que passa na minha mente, que tem suicídio, que eu quero me matar, que eu quero morrer. Eu não tenho quem confiar, não tenho com quem conversar, eu não tenho o que fazer, eu quero morrer e eu não consigo me matar. O que eu fiz? Eu falei comigo mesmo. A partir de hoje, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer, seja certo ou seja errado. Eu não vou me preocupar mais se os meus pais se importam ou não me importam, porque eles não me amam, então eu não tenho por que querer ser uma filha perfeita para eles, porque eu fui perfeita e não recebi nenhum elogio em troca, nenhum amor, nenhum carinho, nada em troca. Então, eu não vou mais ser perfeita, eu não vou mais fazer as coisas certas para agradar, eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer, eu vou viver a vida que eu quiser viver, e eu espero que seja tudo, porque eu espero que eu morra logo. Enfim, esse foi o começo da minha rebeldia e eu me rebelei. Como eu tinha tentado suicídio, porque eu sofria muito de depressão, o que foi que o diabo falou na minha mente, ou quem não é cristão aí, pode pensar que talvez foi um pensamento meu mesmo, tá? E eu espero que você continue também podendo levar para o lado racional ou espiritual. Na minha mente passou o seguinte pensamento: olha, eu tentei suicídio mais de uma vez e não consegui me matar, eu não consigo mais estar nesse mundo, eu sou infeliz, ninguém me ama, eu não tenho ninguém, eu não quero continuar, eu já tentei pedir socorro e não consegui, então eu vou entrar para a vida do crime, porque na vida do crime
ou é caixão ou é cadeia. Então, eu como mulher, adolescente, 14 anos, alguém uma hora vai me matar e eu vou conseguir finalmente alcançar o meu objetivo, que é sair desse mundo porque eu não suporto mais. Tá? E até eu chegar nesse poço, nesse fundo desse poço, eu quero que vocês leiam o livro no começo para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto. E aí eu estava com 14 anos e eu comecei a procurar pessoas que eu ouvia de conhecidos, eu estava buscando realmente pessoas que fossem criminosas, ok? Eu busquei pessoas assim. Então eu falei, eu vou começar a andar com pessoas criminosas, pessoas perigosas, pessoas do mal, pessoas que fazem coisas erradas. E eu comecei a buscar isso, conscientemente, tá? Então, conscientemente, eu comecei a conhecer uma pessoa, por exemplo, que eu via na escola, que matava muita aula. Eu falei, opa, e usava umas roupas que demonstravam que ele era uma pessoa, né, talvez do crime, ele demonstrou, não sei se eu vi ou se eu sabia que ele usava algum tipo de droga, enfim, foi uma pessoa que me pareceu ser alguém que me levaria para esse mundo que eu queria ir, conscientemente. Conheci essa pessoa, mas eu vi que no fundo ele tinha um coração bom, que ele era do bem, que aquilo ali era só uma roupa, umas vestes, que na verdade ele estava querendo parecer quem ele não era. Demonstrar uma periculosidade que na verdade ele não tinha exatamente. Então eu falei assim, não, esse dá pouco para mim, eu vou procurar uma outra pessoa. Fui para um outro grupo de pessoas, aí eu buscava saber se as pessoas eram realmente perigosas, se eram realmente criminosas, se eram realmente pessoas do mal, se eram realmente pessoas que me levariam onde eu queria. Aonde eu queria? Eu queria primeiro morrer o quanto antes, mas antes que eu morresse, até que eu morresse, eu queria viver todas as aventuras que eu nunca tinha vivido na minha vida, fazer o que eu tivesse com vontade, sem me preocupar com a opinião dos meus pais ou com a opinião de qualquer outra pessoa. E naquela época, né, 97, 98, não tinha mulheres. A gente vê hoje muitas mulheres no crime. Naquela época não tinha mulheres no crime. Eu queria ser uma mulher no crime que alcançasse o maior patamar. Eu queria ser uma chefona do crime. Eu queria ser a primeira mulher chefona do crime e ganhar um nome, um status e uma autoridade aí que eu nunca tive, porque eu sempre tive uma baixa autoestima. Enfim, eu estava em busca de viver e buscar um objetivo conscientemente. Tá? A gente não era nada inconsciente. Então, eu não era uma vítima da sociedade. Eu estava consciente daquilo que eu estava fazendo. Pois bem. Então, eu comecei a procurar esse grupo de pessoas. Tá? O primeiro menino, ele usava drogas, usava umas roupas de mala, usava umas roupas que tinham umas amizades que usavam drogas, enfim. Mas não tinha aquela periculosidade que eu buscava, né? Que poderia me colocar minha vida em risco. Então, eu falei, não, isso aqui tá bom. Fui para um outro grupo, as pessoas já, às vezes, tinham uma arma ou outra, já tinham participado de alguma coisa ou outra, tal. Mas, assim, ainda era aquele tipo de pessoa que brigava na mão, não era gangues mesmo, criminosos mesmo, então também achei pouco. Até que um dia eu estava na minha casa, tá? E aí bateram na minha porta, e eram duas pessoas. E aí as duas pessoas me chamaram lá, eu saí na porta, e eles falaram assim, vamos ali na padaria? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim, ó, fulano, essa aqui é a Carol. E ele falou assim, Carol, ouvi falar muito de você. Eu ouvi falar que você gosta de quem tem homicídio. Aí ele puxou uma arma, um 38, e falou assim pro outro, então eu vou te matar aqui agora, porque já que a Carol gosta de homicídio, eu vou te matar aqui agora para que ela possa gostar de mim. Foi assim que eu conheci uma pessoa que eu comecei a namorar, que era uma pessoa realmente que tinha uma ficha extensa criminal, que andava armado, e que era aquela pessoa que eu falei assim, poxa, agora eu encontrei a pessoa que eu estava buscando para me levar para o caminho que eu quero ir, que é um caminho de morte, tá? De coisas erradas que eu quero fazer, porque eu sempre fiz tudo muito certo e não deu certo para mim, porque eu não recebi nada em troca, eu não fui feliz, eu não recebi reconhecimento, abraço, amor, nada. Então eu quero buscar esse outro lado e ver como é. E estou disposta a pagar, e a viver, morrer, a matar e morrer por isso. E vou entrar de cabeça. Pois bem, entrei nesse grupo de pessoas e comecei ali a viver. Só que, pela minha... eu ter vivido até aquele momento buscando sempre acertar, eu ainda tinha alguns requisitos daquela bondade, do querer agradar, de algumas coisas certas que eu fazia. Então, para vocês terem noção do quanto eu busquei o mal, e eu busquei ser uma pessoa mal. Você conhece alguém que ela quis ser má?
que ela era boa e falou assim, não, eu quero ser má. O que eu faço para ser má? Eu fiz isso. Olha, eu sou uma pessoa boa. Até hoje eu fui 100% boa. O que eu tenho que fazer para ser considerada uma pessoa má? Pensei comigo também. Até hoje, eu fiz tudo correto. Tive amizade certa. O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa temida, para ser uma pessoa que tem uma autoridade, uma moral, uma credibilidade, como uma pessoa perigosa? Então eu fui buscando. Primeira coisa, eu reparei que os meus amigos, eles não frequentavam a escola. E eu sempre fui uma boa aluna, porque eu sempre tentei ser a melhor. A primeira coisa que eu fiz foi abandonar a escola. Mas eu não abandonei a escola total. Eu falava para meus pais que eu estava indo para a escola e eu matava a aula. Né? Eu no caminho ali, eu ia para outros lugares, eu ia para casa dos meus amigos, mesmo às 7 horas da manhã, que é a aula, eu estava de manhã em alguns momentos, eu ia para casa dos meus amigos, a gente ficava conversando ali, eles usavam drogas, a gente conversava, e a gente planejava coisas, a gente fazia as coisas, e eu comecei a faltar, praticamente eu não ia à escola, abandonei a escola, porque conscientemente eu pensei, olha, se eu quero ser uma criminosa, criminoso frequenta a escola, um criminoso, um bandido, ele tira notas boas na escola, um bandido, ele é assíduo na escola? Não. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu abandonei a escola. Então, tudo que eu via que no meu perfil não se encaixava dentro daquilo que eu queria ser, eu ia abandonando. E tudo que eu observava que eu precisava ser, eu ia buscando. Então, eu tinha muito amor no meu coração. Né? Eu amava muito a minha família, tanto que eu lutei muito para que eles me aceitassem e me amassem. Chegou no ponto que eu falei, olha, eu preciso ser má. Porque se eu ficar pensando com o coração, eu sempre sofri com isso. Agora eu tenho que pensar com a razão e ser fria e calculista. Então eu vou ser má. Comecei a pensar o que eu preciso fazer para ser má. Não amar as pessoas, não me preocupar com o sentimento das pessoas, não me preocupar com consequências, apenas com aquilo que eu quero fazer naquele momento. E não me preocupar com o próximo. Fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer, independente do que isso vai gerar para outras pessoas. Sabe? E fazer o que eu tiver que fazer, seja o que a sociedade considere, pense e não me interessa. Eu vou fazer. Comecei a andar armada, tá? Eu andava com uma arma. As pessoas que eu andava tinham armas e eles me emprestavam essa arma e eu ficava com armas, por exemplo, durante a semana. Tinha uma pessoa que eu odiava muito, que eu passei a odiar muito, porque era uma pessoa que me perseguia antes quando eu era boazinha, me maltratou, me ofendeu, me humilhou na frente de pessoas, e quando eu me tornei má, e eu busquei isso, e eu busquei essas amizades, essa credibilidade, essa maldade, e esse poder, era uma pessoa que eu falei, essa pessoa é uma pessoa que a primeira pessoa que me vem à mente, se eu pudesse odiar alguém, se eu odeio alguém, é ela. O número 1 da minha lista do ódio. E eu falei, eu vou matar ela. Porque eu cansei de ser humilhada, eu cansei de ser maltratada por ela. Eu estou com uma arma e eu vou matar ela. Eu estava com essa arma, nesse momento eram 22. Eu fiquei com essa arma uma semana, eu falei, e andava com ela para cima e para baixo. Eu ia para a escola com essa arma dentro da mochila. Imagina você ter um colega de classe que está levando uma arma para a escola. Eu levava essa arma para a escola dentro da mochila. E eu falava, quando eu encontrar com ela, eu vou atirar e não vou pensar duas vezes. Porque eu não quero pensar se eu vou ser presa, eu não quero pensar em consequências, eu não quero pensar em futuro, porque eu nem sei se eu vou ter futuro, eu só quero simplesmente matá-la. Meu objetivo de vida é matá-la porque ela me humilhou demais, ela me humilhou de uma forma... E outra, ela continuava me perseguindo, então eu falei, eu vou matar ela sem pensar duas vezes. Porque eu não quero pensar em consequências, porque pode ser que eu trave ali na hora. E um amigo meu já tinha falado, olha, se você atirar, você tem que atirar para matar. Você não pode nunca atirar e não matar, porque a pessoa vai vir depois atrás de você. Então, eu estava com aquela arma ali, essa menina morava 3 casas depois da minha. Eu encontrava com ela todos os dias. Durante essa semana inteira, gente, por incrível que pareça, eu não encontrei com ela. Porque eu estava disposta a matá-la, sim. E eu, na minha mente, eu falava, se eu encontrar com ela agora, eu vou atirar e não vou pensar em nada, eu só vou atirar. Porque se eu pensar, pode ser que eu trave, pode ser que eu relembre a minha bondade, pode ser que eu pense nos meus pais, pode ser que eu pense no meu passado, e não é isso que eu quero ser má. Então, sangue frio, se eu encontrar com ela, eu vou atirar e vou matar. E durante essa semana que eu estava com aquela arma, eu não encontrei com ela. Então, hoje eu poderia ser uma assassina. E eu não sou simplesmente porque Deus não permitiu. Tá? Eu creio em Deus, não permitiu, mas quem quiser pode crer em coincidência, pode achar
que você quiser. Mas o fato é que, assim, sobrenaturalmente eu não encontrei com ela nessa semana inteira. Tá? E aí eu fui buscando a maldade e a ruindade dentro de mim com todas as minhas forças. Tudo que eu via que podia me levar a ser má, eu buscava fazer. Tudo que eu via que uma pessoa boa faria, eu falava, não vou fazer. Então, uma pessoa boa ama. Não, eu não quero amar mais. Uma pessoa boa perdoa, eu não vou perdoar mais. Uma pessoa boa pede, fala, com licença, por favor, obrigada, me perdoa. Não, eu não, isso não faz mais parte da minha vida. Tudo que eu ouvia falar sobre o que é ser bom e que eu busquei a minha infância inteira, eu falei, agora eu não vou mais fazer isso. Eu vou buscar o contrário. O que uma pessoa mal fala, passa por cima de quem precisar, mata quando tiver que matar, pensa nos seus próprios interesses, não pede perdão, não pede desculpa, não pede licença, não fala obrigado. É assim que eu vivia. Com a cara emburrada, troquei as minhas vestes, comecei a usar uns anéis de caveira para poder passar mais medo. Enfim, tudo que eu pudesse fazer para que eu parecesse ruim, eu fazia. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? E aí, por causa da depressão, que era uma depressão grave e que ficou um pouco abafada durante esses períodos de rebeldia, quando eu comecei a ter amigos, Gente, eu vou ter que interromper aqui um minutinho. Gente, me aguarda 2 minutos, por favor. 2 minutinhos e depois eu corto quando eu vou colocar nos outros meios, por favor. Gente, live é assim, né? Improviso. Vamos dar tempo de 2 pessoas chegarem aí. Então, eu busquei ser má, eu fiz maldade sim, eu trafiquei drogas, eu subornei pessoas, eu enganei pessoas, eu roubei pessoas, sabe, tudo que você pode fazer de errado naquele tempo eu fiz. Eu fiz coisas do tipo de estelionato, por exemplo, vender uma rifa, enganar, adulterar nome para ganhar o dinheiro, para poder ir em show, vendi drogas para poder ter dinheiro para poder fazer as minhas coisas. Nós estávamos planejando um assalto a um posto de gasolina para fazer uma viagem, então estava nos planos e eu faria sem problema algum, assaltaria um posto de gasolina armado, com meus amigos armados, sabendo que isso poderia, em algum momento, dar ruim e matar alguém. E eu estava literalmente disposta a matar e morrer por aquele grupo de pessoas. E Aninha, eu estou aqui falando do meu momento de rebeldia, tá bom? Não sei se você conhece essa história, mas acho que sim. Quem quiser conhecer da infância, que é a parte que eu era boa, você leia o meu livro. Agora eu estou falando da parte que eu era má, que eu falo muito pouco nos meus sistemas. E eu quero falar de vontade para que vocês compreendam um ponto que eu vou chegar. Então, tudo que eu podia fazer para ser uma pessoa má, eu me esforçava para ser conscientemente. O que uma pessoa má faz? Se tivesse o Google naquela época, eu daria um Google. O que uma pessoa má faz? E aí eu procurava. O que um psicopata faz, um sociopata, uma pessoa maldosa, um criminoso, tal, eu faria, do jeito que eu era bem meticulosa, eu faria e tentaria seguir aquele espaço. Então, eu queria ser uma pessoa má, eu busquei ser uma pessoa má, eu fiz coisas más contra, por exemplo, os meus pais, no sentido de uma rebelião total, de uma desobediência total. Mesmo assim, no meu coração, uma rebelião total. Eu nunca levantei a voz ou a mão para os meus pais, mas o meu coração estava totalmente rebelde contra eles e com um ódio mortal da minha mãe e dos meus irmãos. Eu sou mais velha que ela. E ela morava comigo num apartamento sozinha. Eu moro com meu esposo e ela morava com o esposo dela.
respondendo a Ana Paula. Então, eu buscava ser má e fazer tudo que uma pessoa má faz. Então, para vocês terem noção da minha maldade, foi que eu falei para vocês já. Eu tentei matar uma pessoa, eu só não matei porque eu não consegui, porque Jesus não permitiu que eu encontrasse essa pessoa quando eu estava com aquela arma. Eu trafiquei drogas, eu enganei pessoas para ganhar dinheiro de forma ilícita. Eu passei por cima de sentimentos, emoções, passei por cima de qualquer pessoa para conseguir alcançar os meus objetivos, que era subir na vida do crime. Por exemplo, os meus pais eram separados, moravam na mesma casa. Para conseguir sair, eu tentei fazer com que meu pai, mesmo que eles eram separados, eles moravam na mesma casa, devia haver um respeito. Em um momento específico, por exemplo, eu tentei com que meu pai ficasse com uma amiga minha, para que o coração dele ficasse mais maleável a me deixar sair e fazer as coisas que eu queria fazer, para vocês terem noção da perversidade que eu cheguei. Então eu me tornei uma pessoa perversa, má, sem coração, que desejava o mal, que buscava o mal, que procurava o mal. Eu queria odiar e eu queria ter esse sentimento e eu alimentava o sentimento do ódio no meu coração. Quando eu sentia amor por alguém, eu tentava esconder esse sentimento porque eu achava que isso poderia ser uma fraqueza no meu coração. Então eu queria ser realmente má, fria e calculista. E eu busquei isso por um longo tempo. Tanto que quando eu converti, eu falei com Deus assim, meu Deus, eu só sei enganar, mentir, roubar, trapacear, ser má. Como eu vou ser crente? Eu não sei ser mais bom, eu não sei mais. Isso foi na minha infância, eu não sei mais como ser. E Deus trabalhou no meu coração. Porque realmente eu já tinha me perdido no que era bondade, no que era bom, no que era certo. Eu só estava no mundo de errado, de fazer o que eu tinha vontade de fazer. Eu nem sabia como era dizer por favor, obrigado, com licença. Eu nem sabia como era dizer, dar um abraço, demonstrar emoção, demonstrar sentimento, demonstrar fraqueza. Eu me blindei, eu me travei com tudo isso. Eu não tinha esse tipo de coisa em mim, sabe? E aí vocês podem imaginar. E aí, aonde eu quero chegar, com o fim dessa história? Eu busquei, vou repetir mais uma vez só para finalizar. Eu busquei conscientemente pessoas que me levassem para o crime, que me ajudassem a entrar nessa vida do crime. Eu busquei conscientemente andar armada, traficar drogas, beber, pichar escola, pichar muros, passar por cima de pessoas, enganar pessoas, cometer estelionato, roubos, furtos. O que mais que eu poderia fazer? Só não matei porque eu não consegui. Tá? Mas o resto de maldade que eu pude fazer, eu fiz. E um dia, um amigo meu, lá de Brasília, um amigo muito próximo, o melhor amigo do meu namorado, que era o chefe dessa gangue, e eu era a única mulher da gangue, a esposa do chefão. Então eu tinha muita moral, porque, por exemplo, às vezes eles iam beber, usar droga, e ele falava comigo assim, olha, eu vou te passar a arma, você é os olhos da gente. Você olha todo mundo, por isso que eu sou muito observadora, às vezes eu não falo, mas eu observo muito, porque eu fui treinada a ser observadora. Na infância, eu não falava porque eu não queria decepcionar, e depois na adolescência, e nessa fase, eu fui treinada a observar, porque eu tinha que observar qualquer movimento, porque poderia ser a polícia, para nos prender, e poderia ser uma gangue rival que poderia matar a gente a qualquer momento. A gente estava o tempo todo correndo risco de assassinato, o tempo todo. Então, eu participei de vários tiroteios, atiraram em mim para matar, tá? E as balas não pegaram mais de uma vez. Várias vezes eu participei de tiroteios. Várias vezes eu estava de um lado de gangues, atirando contra um outro grupo de pessoas, atirando, bala correndo para lá e bala correndo para cá, e qualquer um poderia ser atingido a qualquer momento. Tem um momento que a pessoa atirou em mim e ela falou, eu vou te matar, e atirou em mim de uma distância curta e a bala não pegou. Teve outro momento que a pessoa atirou em mim com mais 2 pessoas e a bala não pegou. Então, assim, eu tive muitos livramentos. Poderia ter sido atingida mortalmente né, simplesmente ser ferida. E também eu poderia ter matado ou ferido alguém também de forma grave. Tive a oportunidade, tive a vontade e não consegui fazer.
Fora isso, deixa eu ver o que mais. O que mais que eu poderia colocar na minha lista aí de coisas ruins que eu fiz. Como eu falei para vocês, eu tentei arrumar uma namorada pro meu pai, só para ele me permitir, só para ele ficar distraído, para eu conseguir sair mais. Enganei demais, menti demais para eles. Fui muito rebelde. Por exemplo, a minha mãe falava, você não vai para aquele lugar, eu me arrumava e passava de frente dos olhos dela e olhava para ela e falava, tipo, você não manda em mim, eu sou dona do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser e eu quero ver você me pedir. E me tornei essa pessoa, sabe? Bem má, bem calculista. Que eu, hoje em dia, né, se eu tivesse um psiquiatra sendo aquela pessoa hoje, talvez ele me colocaria como uma sociopata naquele momento. Talvez eu me enquadraria naquele momento como uma sociopata. E por que eu estou falando tudo isso? Porque um dia, esse melhor amigo do meu namorado matou uma pessoa a queima-roupa com um tiro na nuca, na vista de todo mundo viu que foi ele, porque a gente era assim, era todo mundo menor de idade, então a gente sabia que se a gente fosse preso, a gente ia ficar pouco tempo, ia sair, então não dava nada, então a gente não estava nem aí se a gente matasse alguém. Se eu matasse alguém pra mim, se fosse uma pessoa que eu odiava, que eu não gostava, pra mim, não faz. Não me pesaria muita consciência. E isso é uma realidade hoje no Brasil, né? A gente sabe. Então, o melhor amigo do meu namorado, que tinha um ofício extensamente de homicídios, tentativas de homicídios, assaltos, roubos, enfim, né? Todas as pessoas que andavam comigo eram pessoas que já tinham matado dezenas e feito coisas assim absurdas. Esse melhor amigo do meu namorado matou uma pessoa queima-roupa na frente de todo mundo num lugar público. Meu pai, o irmão dele, tinha trabalhado muitos anos ali na delegacia, a única delegacia que tinha na cidade. Então, meu pai era conhecido muito por seu irmão, daquele chefe de polícia ali da delegacia. Então, ele conhecia todos os policiais da cidade. Os policiais da cidade falaram com ele assim, olha, houve um assassinato. Quem cometeu o assassinato é do grupo da sua filha. Com certeza, o grupo rival do rapaz que foi assassinado, eles vão se vingar. E provavelmente pela sua filha ser a única mulher, eles vão começar por ela. Meu pai se apavorou, comprou uma passagem para a gente vir para Belo Horizonte, para casa da minha avó, para passar um tempo, e só falou assim, olha, eu comprei a passagem, você vai hoje, naquela época não tinha celular, só telefone fixo, ele desligou o telefone da tomada, deu a ordem para minha mãe, olha, tranca a casa, ela não conversa com ninguém, ela não despede com ninguém, ninguém pode saber o paradeiro dela, porque senão eles podem ir, tanto os que querem matar podem ir para matá-la, como os amigos podem ir para tentar resgatá-la. Então, ele não deixou eu me comunicar com ninguém, despedir de ninguém, falar com ninguém. Boa noite, José Libério. Você entrou agora, mas depois eu vou disponibilizar ele no TikTok do partido e no Kawaii, tá? E depois você pode assistir tudo lá, porque eu acho que vai ser interessante. E aí meu pai comprou a passagem para mim, para eu vir para Belo Horizonte, eu morava em Brasília, e ele falou com minha mãe, ele comprou a passagem pro mesmo dia. A pessoa foi assassinada num dia, no outro dia de manhã ele já foi para a rodoviária comprar e a passagem era para aquela mesma noite. Então, eu simplesmente sumi de Brasília, ninguém soube. Naquela época não tinha celular, não tinha contato, e aí as pessoas, eu sumi e ninguém sabia de mim. Cheguei aqui, minha avó não deixava eu atender o telefone por um período, tal, minha mãe aconselhou, porque falou que poderia, né, no fim esfriar e tal. E eu fiquei sabendo, depois quando eu pude, a minha amiga me escreveu cartas, minha avó sempre pegava as minhas cartas, não deixava eu receber as cartas. Quando eu passei um período que elas acharam que eu estava melhor da rebeldia, elas começaram a deixar eu receber as cartas, depois um período elas me deixaram começar a atender o telefone, para vocês verem o nível, depois de meses. E aí, numa dessas cartas, uma amiga minha escreveu falando assim, que o meu namorado estava preparando para me vir resgatar em outubro, no final do ano daquele ano. Eu tinha vindo para cá durante março, ele estava se preparando para vir me buscar no final do ano. E eu iria com ele até para o inferno, literalmente falando, do jeito que eu estava. Quando foi em outubro, ela me ligou, eu já podia atender o telefone naquela ano, em outubro, eu já podia atender o telefone, e ela me ligou para dizer que ele tinha sido metralhado com 12 tiros e tinha morrido, então que ele não iria mais me buscar. E foi bem triste para mim, e assim, eu que, né, vinha de um história de depressão, foi bem difícil para mim, mas enfim, não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de... Eu cheguei aqui em Belo Horizonte em março de 99, tá? Março de 99.
Eu não conhecia ninguém, eu não sabia andar na cidade, eu não sabia pegar um ônibus, eu não sabia o nome das ruas, eu não sabia ir a lugar algum, eu não sabia nada, eu não conhecia ninguém, nada, 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 nada. Eu só sabia ir à casa da minha tia, que morava no mesmo bairro, e conhecia os meus parentes aqui maternos, mais nada. Depois de um ano que eu estava aqui em Belo Horizonte, um rapaz sempre passava pela minha rua, trabalhava próximo, e um dia ele me convidou para ir à igreja. E eu, como eu não conhecia muitas pessoas, eu queria, né, já tinha passado um tempo, eu sabia que meu namorado tinha morrido, então ele não ia me resgatar, eu tinha que pensar no plano B para voltar para Brasília. Enfim, eu estava tentando sobreviver e eu falei, então talvez ali, então eu vou, né, eu preciso fazer amizades, vamos ver o que dá, né? Então, ele falou assim, olha, eu vou numa igreja amanhã de manhã, se você quiser ir, eu te pego aqui e a gente vai de ônibus e tal. Eu falei, tá bom, eu vou, mas assim, eu tava com interesses expulsos, na verdade, eu tava assim, com interesses em fazer amizades, conhecer pessoas, em blá, menos os cabelos ou qualquer coisa nesse sentido, ou me arrepender dos meus pecados ou dos meus erros, porque para mim era totalmente justificável tudo que eu estava vivendo e estava sendo. Quando eu cheguei ali na igreja, foi algo assim muito sobrenatural, porque Deus falou comigo assim, muito assim, no meu coração, falando, olha, foi para isso que eu te chamei a vida toda, é por isso que eu te escolhi desde criança, que você ouvia a minha voz, que você tentava me buscar e não conseguia, não sabia como, porque na minha infância o meu pai era ateu e minha mãe ela era cética, ela não tinha uma religião específica, meu pai era ateu, então ninguém nunca falou de Jesus para mim dentro de casa. O que eu busquei por conta própria, ou a minha família paterna, quando eu os via, eles falavam para mim de Jesus, e vocês podem ver mais no livro. Então eu entrei na igreja ali e eu falei, peraí, gente, eu tava com uma roupa curta, porque eu tentava usar as roupas mais indecentes possíveis para chamar a atenção do maior número de homens possíveis, porque eu queria fazer coisa errada, gente. Eu queria fazer coisa errada. Então, quanto mais homens orassem para mim, seja solteiro, casado, para mim, me desejassem, para mim era melhor. Então, quanto mais indecente e quanto mais eu mostrasse o meu corpo, para mim era melhor. Porque tudo que era ruim, para mim era o que eu queria fazer. E quando eu entrei ali na igreja, com aquelas roupas que eu tinha, eu tentei ir com uma roupa mais ou menos decente, mas mesmo assim não era uma roupa apropriada. E ninguém olhou para mim com um olhar de julgamento, pelo contrário, todo mundo me cumprimentou, todo mundo sorriu para mim. Foi um momento muito mágico, muito assim, que Deus falou, tá vendo? Essas pessoas, elas são felizes. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca fui feliz. Como? Elas são felizes porque elas te conhecem, então o Senhor existe, o Senhor não desistiu de mim, então há esperança para mim, então assim, eu posso ser feliz, eu posso ser boa, eu posso fazer parte disso, eu posso conhecer Deus verdadeiramente, talvez Deus ainda me queira, talvez ainda haja possibilidade para mim, que fiz tanta coisa ruim e desejei tanto ser má e conseguir alcançar parte dessa maldade. Tantas coisas passaram pela minha cabeça ali, mas assim, o que chegou no meu coração é, Deus não desistiu de você. Ainda tem esperança para você, mesmo com tudo de ruim que você fez e se tornou, porque eu me tornei uma pessoa má. Deus não desistiu, ainda tem esperança para você. Essa aqui é a sua família. Existe um Deus que te ama, Ele te quer. E aqui que é o seu lugar. Que você procurou a vida inteira o seu lugar e você não achou. Aqui é o seu lugar. E eu saí dali, porque eu fui sem intenção, não, com intenção de fazer amizade, conhecer pessoas, garotos, enfim, distrair, fazer coisa errada. Mas eu saí dali pensando, poxa, por essa eu não esperava. Tipo, Deus me surpreendeu, me pegou na curva mesmo, assim, eu não estava esperando por isso. E eu saí dali diferente. Eu falei, olha, eu entendi que Deus não desistiu de mim, que aquelas palavras que me disseram que eu não iria para o céu não são verdadeiras, há uma possibilidade de eu ir para o céu se eu, a partir de hoje, mudar a minha rota, né, converter o meu caminho, mudar o meu caminho, mudar a minha rota e buscar a Deus, há uma chance, há uma possibilidade. E aí, a partir daquele momento ali, de fevereiro do ano 2000, eu comecei a mudar a minha rota e recalcular a minha rota e mudar completamente tudo, toda a minha visão de mundo e percepção de mundo e de pensamento. Então, tudo que eu estava almejando há algum tempo, de ser má,
de alcançar e de fazer de vontade, eu tenho que fazer tudo o contrário agora. Todas as minhas roupas agora, eu falei assim, eu tenho que trocar as coisas. O meu palavreado, o meu modo de falar, eu falava muita gíria e eu gostava disso. O meu modo de andar, aquele jeito malandro, jeito de bandido andar. E eu gostava disso, eu falei, agora eu tenho que esse jeito de andar. E eu tive que me converter e recalcular a rota, que é a conversão. É você tá indo por um caminho e você fala, agora eu vou mudar o caminho, eu vou converter o meu caminho. E foi isso que eu fiz ali. A partir daquela manhã, de, se não me engano, 5 ou 6 de fevereiro do ano 2000, eu passei a converter o meu caminho, eu converti a minha rota. Eu comecei a mudar os meus planos, os meus objetivos e os meus pensamentos e comecei a pensar de uma outra forma. Saí dali, comecei a ler a Bíblia incansavelmente, incessantemente, a buscar a Deus incansavelmente, incessantemente, e a reprogramar a minha mente para tudo que eu estava programando há tempos. Eu estava programando a minha mente para outras coisas. Eu tive que me reprogramar para outras coisas. E foi um processo difícil, doloroso e longo, sabe? E como eu falei com vocês, foi assim, eu falei, Deus, como eu vou ser crente se eu tomar? Como eu vou ser crente odiando tanto? Como eu vou ser crente se eu só sei enganar, mentir, roubar? Eu não sei falar a verdade, eu não sei ser honesta, eu não sei fazer o bem. Eu tô programada para fazer o oposto. Como que eu consegui ser crente? Como que vai ser isso? E aos pouquinhos eu fui trabalhando na minha vida e fui mudando uma coisa ali, fui mudando. E da mesma forma, conscientemente que eu busquei o mal, conscientemente eu fui buscando o bem. Então eu falei, por exemplo, o que eu quero dizer com consciente é, por exemplo, eu falava muita gíria, eu falava, poxa, isso não é palavreado de crente. Não é palavreado de uma moça de Deus, eu tenho que mudar esse palavreado. Outra coisa, por exemplo, fala de inconsciente. Eu usava um tipo de roupa, eu falava, poxa, isso não é tipo de roupa de moça de Deus, de uma crente, eu preciso mudar minhas roupas. O meu jeito de andar, que eu andava toda igual malandro, igual bandido. Eu falei, esse é o meu jeito de andar. Eu preciso mudar a minha forma de andar. O meu comportamento, tudo. Eu fui me reprogramando conscientemente da mesma forma que eu tive programado para o mal. E aí, o X, a questão que eu quero chegar é, existe perdão para isso? Deus me perdoou? Eu mereci o perdão? Não. A sociedade me perdoou? Alguns sim, outros não. Talvez outros daquela época que eu fiz mal, eu ainda não gosto de mim, ainda me odeio, ainda me desejo mal. Eu entendo que as pessoas não compreendam a minha mudança? Sim. Muitas pessoas falaram que eu estava me convertendo por falsidade, por comodismo? Sim. Muitas pessoas falaram que eu estava me convertendo e era fogo de palha, que logo eu mudaria e voltaria para o mundo? Sim. Quando as pessoas não viram as minhas vestes saindo de uma roupa micro para uma saia comprida, uma roupa decente, falavam isso não vai durar? Sim. Muitas. Muitas pessoas me chamaram de louca, fanática. Sim, muitas. Muitas falaram que eu estava mascarando algo que, na verdade, existia dentro de mim, aquela maldade tal, que estava sendo apenas mascarada. Sim. Que eu era era um momento que eu estava sendo apenas cômoda, né, para fazer amizade ou para me sentir melhor, uma consciência mais limpa, enfim, falaram muitas coisas. Muitas coisas. Para vocês terem uma noção das que não me perdoaram, eu não sei. Tá? Porque não chegou para mim alguém e falou assim, olha, eu não consegui te perdoar por algo que você fez para mim. Mas chegou, depois que começou a ter rede social, né, no começo de 2000. Quando foi 2011, começou o Facebook aqui no Brasil. E aí uma pessoa lá de Brasília me mandou uma mensagem me pedindo perdão. E ele falou, Carol, eu quero te pedir perdão. Amém, Lícia. Isso mesmo. Por isso que eu quero falar que há a possibilidade de mudança, né? Que muitas vezes as pessoas julgam falando que certas coisas, certos pecados não tem perdão. Que certas coisas que você faz de mal não tem ser, não tem perdão. E não existe pecadinho, pecadão. Deus perdoa. Então, quando começou o Facebook no Brasil em 2011, eu recebi uma mensagem
de uma pessoa que eu nem lembrava, porque eu era muito famosa na cidade, mas quando você é famosa, você não conhece todo mundo. Muitos me conheciam, mas nem eu não conhecia todos, né? E chegou no Messenger do Facebook assim, Carol, eu quero te pedir perdão. E eu, né, conversei porque eu não estava lembrando o rosto, mas eu estava tentando lembrar. E eu falei, pedir perdão pelo quê? Eu não estou lembrando de nada. Ele falou assim, olha, eu armei casinha para você 3 vezes para tentar te matar. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu procurei saber do seu irmão, os lugares que você passaria em dias específicos. Eu combinei com os meus amigos, nós estávamos ali de tocaia, com armas em punho, esperando você passar para te matar. E nós iríamos te matar. E dessas 3 vezes nós não conseguimos, porque você, por algum motivo, não passou naquele lugar que você teria que passar, porque você sempre passava por aqueles locais e você não passou naqueles dias específicos. E eu não consegui te matar. Mas eu quero te pedir perdão, porque eu tentei te matar. Porque eu armei casinha para você 3 vezes, com esse objetivo e não consegui. E aí eu fiquei até surpresa, porque eu falei assim, nossa, eu sei de tantas pessoas que tentaram me matar, né, que quiseram me matar, que tentaram claramente me matar, porque tentaram me matar na minha frente. Ele falou, vou te matar, e atirou em mim, só que não pegou. Então eu soube de tantos que esse até falou assim, eu falei, meu Deus, e era um momento que eu estava precisando tanto, assim, reafirmar quem eu era diante de Deus, e assim, o meu testemunho, e daquilo que Deus tinha feito na minha vida, trazer isso à memória. E foi muito impactante, sabe, de saber que ele tentou me matar 3 vezes e não conseguiu, e eu nem sequer sabia. E não soube, fiquei sabendo naquele momento. Então, o que eu quero trazer para vocês como mensagem, né, que eu falei no começo do vídeo, que vocês sabem que eu sou o cunhado do Guilherme de Pado, irmã da Juliana Lacerda. Eu não queria falar deles, eu queria contar a minha história, para que talvez vocês que julgam possam entender o porquê eu entendo do perdão de Deus, porque eu entendo e aceito o perdão de Deus, porque eu perdoo. Por que eu perdoo? Sabe por quê? Porque Deus me perdoou de pecados imperdoáveis. Os pecados que Deus me perdoou, isso que eu falei para vocês aqui, é isso aqui. Mas tem muito mais pecados que Deus me perdoou. Pecados que eu nem lembro, pecados que eu não sei, pecados inconscientes, pecados de atitude e de omissão. Pecados imperdoáveis aos olhos humanos. Deus me perdoou, sim. Deus me perdoou. E faz 30 anos que eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma nova criatura. 23 anos que eu sou uma nova criatura. Então, Deus perdoa qualquer pecado. Seja o assassinato, seja o roubo, seja o furto, seja a mentira, seja a idolatria, seja a falsidade, seja quando você fala palavras de maldição que matam as pessoas espiritualmente. Sabia que uma palavra sua, às vezes, não mata o físico, mas mata a pessoa de forma que ela entra numa depressão e nunca mais consegue sair daquela depressão e ela passa uma vida vegetando por causa de uma palavra que você disse. Isso é assassinato. Às vezes, por causa de uma palavra que alguém disse, uma pessoa se mata. Isso é assassinato. Então, não há pecado imperdoável para Deus. O homicídio não é um pecado imperdoável. Não há nenhum pecado imperdoável para Deus. Deus perdoa qualquer pecado desde que haja um arrependimento genuíno. E quem avalia se o arrependimento é genuíno ou não? Você? Eu? O meu vizinho? Meu irmão? Minha mãe? Meu pai? Não, Deus. Deus que sonda o coração. Porque aqui para você eu posso sorrir. E parecer uma pessoa felicíssima. Nossa, gente, eu sou muito feliz. Por dentro do meu coração está sangrando de um arrependimento de um pecado que eu sei que eu cometi. Eu falo, Deus, você sabe, me perdoa. Me perdoa. Mas eu falo isso ali no secreto, meu Deus. Eu não preciso ficar externando, eu não preciso ficar mostrando para os outros, eu continuo perdendo. Mas só Deus sabe como eu estou por dentro, sangrando. Então, Deus perdoa qualquer pecado, biblicamente. E
Deus perdoa de forma se há um arrependimento genuíno. E a única pessoa que pode julgar se esse arrependimento é genuíno ou não é o próprio Deus que estuda o coração. Porque se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está viajando, se a pessoa está vivendo, se a pessoa está casando, descasando, se a pessoa está no restaurante comendo, bebendo, vivendo, gente, isso não demonstra arrependimento ou não arrependimento. Só Deus sabe o que a pessoa passa quando ela está sozinha ali no secreto com Deus, quando ela chora diante de Deus, o que ela diz. Só Deus sabe a tristeza do coração, que não muitas vezes é externada pelo rosto. Só Deus sabe quando a pessoa está desfiando por dentro de um arrependimento tão grande, enquanto as pessoas falam, você é um hipócrita, não está arrependido. Deus não vai te perdoar nunca, e você está ali, Deus já me perdoou, eu sei, porque a Bíblia diz que Deus me perdoou e jogou meu pecado no mar do esquecimento. E as pessoas estão contando, não, você não é perdoado, porque o seu pecado é perdoado, porque você não merece perdão, porque o seu pecado é perdoado, você não merece perdão. E a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento deles, Ele não se lembra mais. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, como testemunho, para testemunhar do perdão de Deus, da transformação de Deus na minha vida, Deus sequer se lembra. Porque quando Ele me perdoou, Ele jogou tudo isso no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais, Ele simplesmente me perdoou. E o escrito de dívida que tinha contra mim foi rasgado. E a partir dali Ele me fez uma nova pessoa, uma página em branco para viver uma nova história em branco. Uma nova história caminhando agora com Ele. Porque eu morri com o mundo, nasci para Cristo. Eu morri e nasci de novo. Uma nova vida, uma nova história, uma página em branco. E começa a contar daquele momento ali do meu arrependimento, da minha conversão, quando eu disse, Jesus, entra na minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu vou te obedecer, porque o Senhor é o meu Senhor. É o Senhor que vai ditar o que eu devo, o que eu não devo fazer segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor me orienta. A partir daquele momento, eu virei uma página em branco. Dali para trás, não conta mais. Então, vocês aí que dizem que o pecado do meu cunhado é imperdoável, vocês não são Deus. Então, vocês podem não perdoar, mas vocês nunca, jamais entenderão a mente de Cristo, o amor de Deus, que perdoa qualquer um que se arrepende verdadeiramente. 2, vocês não podem dizer que ele não se arrependeu verdadeiramente, porque só Deus sabe o que ele passava durante esses anos todos, o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele chorou, o que ele se arrependeu, o que ele praticamente vegetou, se abdicou, não viveu uma vida normal, por causa da consequência, porque Deus perdoa, mas as consequências elas vêm. A gente comete um crime, Deus perdoa, mas a gente tem que pagar legalmente, tá? Se a gente ofendeu alguém, Deus perdoa, mas às vezes a pessoa vai ficar chateada para a gente ter uma consequência. Se você dirigiu embriagado, você arrependeu, Deus perdoa sim, mas se você não parar da blitz, você vai ter que pagar a multa, vai ter que responder por isso. Você está entendendo? Deus perdoa, mas a consequência, ela vem. Então, o meu cunhado, ele se arrependeu, ele sofreu as consequências disso. Ele foi preso, ele pagou o tempo que foi determinado, e ele sofreu 30 anos de perseguição, dedos na cara, cuspidas na cara, julgamentos, palavras de condenação. Mas, por mais que às vezes ele fale assim, Senhor, será que eu mereço o teu amor, tendo feito o que eu fiz? Vocês saibam que Deus sempre falava assim, eu te amo não é pelo que você faz, é por causa do meu filho Jesus na cruz, que morreu em seu lugar, para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Então, Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa baseado em Jesus que morreu na cruz, não baseado em méritos. Então, se nós nos arrependemos verdadeiramente, colocamos Jesus como centro da nossa vida, aceitamos como Senhor da nossa vida, nós somos perdoados sim. Quer vocês queiram, quer vocês não. Quer vocês aceitem, quer vocês não. Quer vocês julguem o cristianismo, quer vocês não. É Bíblia, é Deus que existe, que é sempre eterno. Sabe o que é sempre eterno? Deus sempre existiu. Ele não tem tempo. Ele não tem hoje o presente, hoje, o ontem, o e o amanhã.
Ele é sempre eterno, ele sempre existiu. Por ele, todos os dias são o mesmo dia. E um dia vale como 1000 anos. Então, são coisas maravilhosas demais, provavelmente muito pequeno, como várias que eu vejo por aí, para tentarem dizer quem é Deus e o que ele faz e o que ele não faz. Mas estudar um pouquinho sobre Deus, depois você diz o que Deus faz e o que Deus não faz. Guilherme e Elizabeth, como você está falando, se arrependeu verdadeiramente sim. Deus perdoou verdadeiramente sim. Eu falo com propriedade. Eu era uma pessoa que não mereceria o perdão aos olhos dos homens, e Deus me perdoou. Eu fiz atrocidades, cometi atrocidades, fiz o mal, desejei o mal, e Deus me perdoou e fez uma nova pessoa que deseja todos os dias agora, todos os dias tentando ser a melhor pessoa e fazer o bem para o máximo de pessoas pelo meu caminho. E isso era o que o Guilherme vivia todos os dias da vida dele. Cada dia que ele acordava, ele lembrava, nossa, eu sou eu realmente tenho que levantar dessa cama assim. Ele falava, então eu vou fazer o melhor para Deus, o melhor para a sociedade. E viver todos os dias assim. Então, antes de vocês falarem quem é Deus, sobre o cristianismo, sobre a igreja da qual eu frequento, ou alguma outra igreja séria, leiam a Bíblia, primeiro, toda. Estudem a Bíblia primeiro, para vocês terem pelo menos um mínimo de propriedade para falar. Conheçam um mínimo sobre o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre perdão, sobre arrependimento. E depois vocês venham falar. Se quiserem me julgar, estou aberta aqui. Mas sabendo que quem me justifica é Deus, e que palavras que vocês digam sobre mim, sobre minha irmã, sobre minha família, todas elas são colocadas diante do altar. E é Deus que vai fazer. Então, se vocês desejarem o mal, saiba que Deus está vendo. Se vocês se alegram com a morte, saiba que Deus está vendo. Tá bom? O mais que eu posso falar, vamos deixar com uma live que eu vai falar extenso, sei quanto tempo eu estou aqui, porque eu tenho experiência com live. Vou tentar gravar, dividir em partes, colocar lá no Kawaii, no TikTok. Espero que vocês tenham gostado. Quem pegou no meio aí, começa a assistir desde o começo. Se você quiser saber o que me chegou a me tornar uma pessoa má, rebelde, e que virei as costas para Deus, porque realmente eu disse que eu ouvi uma palavra que disse que eu não iria para o céu. Eu entendi nessa palavra que Deus tinha me abandonado, então eu também disse que não queria mais Deus, porque Deus o seu nome que é paciência. Então eu comecei a viver também a margem de Deus e a margem da sociedade. Eu era uma marginal. Eu fui presa aos 14 anos por porte de arma. Eu era uma marginal. Tá? E Deus transformou a minha vida. Então eu acredito em transformações. Porque eu vivi e eu vi pessoas que foram transformadas, pessoas que vocês jamais imaginaram. Tem um traficante aqui de Belo Horizonte, que era um dos maiores traficantes de Minas Gerais. Eu vi ele se converter verdadeiramente. Ele foi assassinado por um. Eu vi a conversão dele fugindo dele. Eu conheço pessoas que mataram 16 pessoas e se converteram genuinamente. Eu conheço pessoas nesse ministério, através do Guilherme, que cuidava dessas pessoas. Pessoas que traficavam, que fizeram coisas horríveis, se arrependeram, foram transformadas por Deus. Eu conheço de perto o pastor Luciano Ramiro, que tentou sequestrar o pastor Márcio Maranhão, que fazia sequestros relâmpagos e limpava a casa das pessoas, e fez tanto mal a tantas pessoas que se arrependeu verdadeiramente, que teve a sua vida transformada. Então, se eu for contar para você, tantos testemunhos que eu conheço, fora o meu, fora do Guilherme, são tantas pessoas, vocês compreenderiam quem é Deus e realmente sobre o perdão de Deus, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês, aqueles que vão alcançar essa palavra, que possam compreender sobre o perdão. E se você puder também, sobre essas pessoas que comentam, que julgam, que falam que prática de pecado não tem perdão, que existe pecado de pecadão, enfim, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês puderem, para que as pessoas compreendam mais sobre o que é o perdão de Deus, sobre o que o perdão alcança independente do mal que você fez. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Me sigam aqui no Instagram, lá no TikTok, no Kawaii. E vocês também vão mandando vídeo aí falando de Deus, eu vou mandando também, a gente vai compartilhando. E vamos pregar o Evangelho por meio das redes sociais. Porque Deus nos deu essas ferramentas, essa tecnologia, para que a gente possa falar mais de Deus, para que a gente possa testemunhar e alcançar mais pessoas possíveis. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Compre o livro Deus do Recomeço, por favor. Beijo.